como analisar métricas no Facebook Ads. Nesta aula, você vai aprender o que é análise de dados, que são os seus KPIs. Aqui você vai aprender como analisar os dados das suas campanhas, dos seus anúncios aqui no Facebook Ads, para que você tome as decisões se deve pausar a campanha, reestruturar, otimizar essas campanhas e até mesmo saber se você vai continuar com o produto ou não. Então essa aula, sem sombra de dúvida, é a aula mais importante do módulo de Facebook Ads, porque é aqui que você vai saber se você está no caminho certo, para saber se realmente você está tendo resultados, está tendo ROI, que é o retorno sobre investimento. Então nesta aula eu vou te ensinar a analisar os dados, para que você tome as suas decisões, para você analisar se continua com o produto, se escala aquela campanha, se escala a venda desse produto. Então eu vou analisar aqui alguns produtos que eu estou dando exemplo aqui, eu já tenho dados suficientes para analisar esses dados e essa aula eu dividi em 3 partes. A primeira parte aqui, que é a parte teórica, e a segunda parte é a parte prática dentro do Facebook Ads, que eu divido em 2, a parte de análise e a terceira parte, a parte de otimização. E nós vamos usar aqui regra de 3 para que nós possamos saber o que está dando certo ou não. Então, preste muita atenção, essa aula é muito importante, é aqui que você vai tomar as decisões, é aqui que você vai tomar a decisão para que você continue com o produto. Então, vamos lá, eu vou passar aqui a parte teórica e depois eu vou para a prática, eu vou lá no Facebook Ads, vou mostrar as minhas vendas dos 3 produtos que eu estou dando o exemplo dessas aulas e eu vou te ensinar a forma que eu faço para analisar os meus dados. Bom, então, essa ilustração aqui, eu coloquei aqui as principais métricas, os principais itens de análise. Então, algumas métricas aqui você já aprendeu na aula de métricas. Lá eu ensino quais as principais métricas dentro do Facebook Ads. Se você não sabe as métricas principais, volte lá que eu ensino passo a passo. É uma aula de mais de 1 hora que eu explico passo a passo o que são essas métricas aqui dentro do gerenciador de anúncios do Facebook Ads. Então vamos lá, vamos na teoria agora. Você precisa saber a parte teórica para que você saiba lá dentro do Facebook Ads analisar os dados, para que você otimize as suas campanhas, para você ou escalar ou continuar otimizando ou até mesmo abandonar o produto se aquele produto não está dando ROI para você. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar essa setinha aqui nos itens que eu estou explicando. Então aqui nesse módulo análise de dados, aqui é o Web Analítica dentro do Facebook Ads, são as KPIs, aqui é a primeira parte. Vamos lá. Então quando você começa a analisar os seus dados do seu gerenciador de anúncios, você começa a analisar nos últimos 7 dias. Então, como eu faço? Geralmente aqui eu analiso do dia 1º ao dia 10 de cada mês. E por que eu analiso do dia 1º ao dia 10 de cada mês? Geralmente as pessoas recebem o salário dia 30 até o 5º dia útil. Então aqui as pessoas começam a comprar mais. Então você vai notar que no seu negócio as pessoas vão comprar do dia 1º até o dia 10 aí, onde vão estar os maiores números de compras. Então eu coloquei aqui os últimos 7 dias. Quando você começa a analisar os dados aqui, analisar as métricas das suas campanhas, você sempre começa analisando os últimos 7 dias. Por quê? Porque você vai otimizando, a cada dia você vai otimizando as suas campanhas e a janela de 7 dias, se você conseguir, por exemplo, num conjunto de anúncio, atingir as 50 ativações lá no Purchase, por exemplo, como eu explico aqui no curso, você vai conseguir otimizar aquele conjunto de anúncios e isso o Facebook vai trazer mais compras para você, você vai conseguir fazer mais vendas do seu produto. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar 7 dias. Eu vou explicar isso na prática na segunda parte dessa aula. Então eu analiso 7 dias, analiso sempre hoje, ontem e os últimos 7 dias. Por que 7 dias? Porque aí o Facebook vai ter uma média, você vai saber uma média do seu custo por compra, você vai saber se está dando um ROI, o que você pode otimizar ou não, uma média. Então são os últimos 7 dias, é assim que começa. A primeira coisa que eu faço para analisar os dados, eu analiso aqui as métricas primárias. Eu coloquei aqui as métricas primárias, eu estou aqui com essa setinha explicando onde eu estou. Então, o que são métricas primárias? As métricas primárias que eu olho são as compras, custo por compra e o ROAS, que é o retorno sobre cada R$1 gasto. Aqui eu analiso isso. Eu batendo o olho aqui no gerenciador de anúncios,
eu vejo se está dando certo ou não as minhas campanhas. A segunda parte que eu olho são as métricas do anúncio. Então, vou explicar isso passo a passo na parte prática. Então, aqui eu olho as métricas dos principais anúncios aqui, que são o CTR, que você já aprendeu. O CTR é a quantidade de cada 100 vezes que o anúncio é impresso, quantas vezes ele foi clicado. Eu olho também o CPR por veiculação. Eu mostro o CTR maior, onde está vindo o CTR, se é do Instagram, se é do Facebook, qual é a região, qual é a idade. Então eu olho aqui o CTR também por veiculação e olho o CTR do clique de saída. Eu vou explicar isso na prática lá. Eu olho também a frequência, quantas vezes os seus anúncios estão sendo vistos pelas pessoas, a quantidade de vezes para uma pessoa apenas. Então você já aprendeu o que é frequência lá na parte de métricas. Então, se a frequência está acima de 1,5, está 2, significa que as pessoas que estão naquele conjunto de anúncios, naquele público específico, naquela audiência, está vendo 2 vezes seu anúncio. Então, eu reparo aqui que eu somente coloco mais de uma vez no remarketing, ou então no lookalike de 95% do vídeo. Então, eu analiso aqui essa questão da frequência e, por último, aqui eu analiso o índice de qualidade, do anúncio. Eu vou lá na aba de anúncios e olho aquele índice de qualidade do anúncio. Geralmente eu troco, de cada 20 em 20 dias, eu troco os criativos. Por quê? Porque o criativo está saturado. E eu quero que você saiba aqui que não existe produto saturado. Estou dando essas aulas aqui pela segunda vez, eu estou criando campanhas somente para esse curso aqui. Eu vou te mostrar que produtos que eu escalei há um ano atrás eu consigo vender bem aqui. Eu vou te mostrar nestas aulas. E aqui as métricas secundárias. O terceiro item que eu olho são as métricas secundárias, que é o CPM, que é o custo por mil. Aqui vai depender do leilão do Facebook, o conjunto de anúncio vai ter os seus públicos e lá vai ter o leilão. Quanto mais disputado aquilo ali, o CPM vai ficar mais caro. O CPM fica mais caro também se o seu anúncio está ruim, se você está segmentando para um público errado, ou então existe uma grande disputa aqui pelaquele público. Então, se CPM, eu analiso também o CPM, quanto eu estou pagando pelaquele CPM dentro daquele conjunto de anúncio específico. Eu analiso também os cliques versus cliques por view content. Por exemplo, se os seus cliques, se você tem 100 cliques e você tem 80 visualização de conteúdo na sua landing page ou na sua página de produto, significa que você perdeu 20% daquele público que clicou ali, mas não conseguiu visualizar a página. O que pode ocorrer? Pode ocorrer que a conexão está ruim, o seu site está lento demais, a conexão do usuário está lento, mesmo sendo no Wi-Fi, o Wi-Fi está compartilhado, a pessoa está usando o Wi-Fi compartilhado com outras pessoas. E para isso você tem que ter um site rápido. Eu analiso também lá no Google Analytics o Bounce Rate. Eu vou explicar nessa aula, na prática, o que é esta métrica, Bounce Rate, que não é medido aqui dentro do Facebook Ads, é dentro lá do Google Analytics. Eu vou usar também o Facebook Analytics. Eu vou mostrar para vocês o comportamento de análise de dados mostrado também aqui no seu pixel, dentro do seu site. Eu vou mostrar o que é isso nessa parte, na terceira parte. Aqui eu olho também o custo por Initiate Checkout e o custo por Ad Payment Info. Então, são essas métricas aqui, as prioridades de análise de métricas, que eu vou explicar isso na prática. Eu começo aqui com compras, ROAS, custo por compra, e daqui eu vou sabendo o que eu posso melhorar, o que eu posso otimizar, e eu vou explicar isso para você lá na parte 2. Bom, então eu vou mostrar para você aqui como é que funciona as minhas análises aqui, como eu vou analisar. Eu crio campanhas dentro dos BMs de cada produto por BM. Eu crio um BM por produto. Porque se eu perder aquela conta, se eu perder aquele BM, eu não posso perder os outros produtos que eu estou anunciando. Então eu faço contingência, mesmo que você esteja começando, você tem que começar com contingência. Eu já mostrei aqui nesse módulo como você vai fazer sua contingência simples. Então eu uso um BM para cada produto, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, aqui eu estou no BM, olha só, um BM do produto Barba Solo, que eu já mostrei para vocês aqui. Aqui só são os BMs de aulas, dados aqui reais do que eu estou anunciando. Olha só, aqui é um óculos do futuro, que eu estou anunciando esse produto. E
aqui, por último, olha só, aqui os dados de hoje, olha, os dados sempre assim, os dados dos últimos 7 dias, olha só. Aqui eu vou mostrar para você, essas campanhas não estão otimizadas, eu já consegui fazer algumas vendas, vamos otimizar essas campanhas aqui hoje. Eu tive um ROI aqui de 2.2, tá ruim ainda, nessa campanha foi 3. Aqui não está otimizado ainda, mas aqui é só cartão de crédito, eu tive lucro aqui. Então eu vou analisar passo a passo aqui, por exemplo, olha, hoje, aqui eu vou colocar hoje, olha só, 8 vendas também, aqui eu consegui um ROAS aqui de 6.8, eu geralmente trabalho sempre com ROAS acima de 5, aqui eu considero que a campanha está otimizada. E a depender do ticket de produto, eu trabalho com ROAS de 10, então o ROI de 10 aqui eu vou mostrar para você como você vai otimizar para conseguir essas vendas. Olha só, eu consegui aqui 8 compras, aqui eu investi R$700 e voltou aqui R$1.600. Não tá bom ainda, eu vou analisar, aqui eu estou deixando aqui 7 dias para que eu possa analisar esses dados. E eu vou mostrar na prática como você vai analisar esses dados aqui. Eu vou pausar as campanhas, eu vou otimizar, eu vou duplicar as campanhas através das métricas que eu vou analisar. Eu vou duplicar aqui os conjuntos de anúncios, mas eu quero que você entenda aqui a parte teórica primeiro. Eu vou explicar para você aqui a parte teórica para que você saiba, quando você chegar lá, você já saiba o que eu estou falando. Vamos lá. Então aqui são as métricas principais que eu olho aqui, métricas primárias, métricas do anúncio, aqui e as métricas secundárias. As métricas secundárias geralmente está dentro do site, está no Pixel. As métricas de anúncio está dentro do Facebook mesmo. Você analisa lá se o seu criativo está bom ou não. Aquele público que está naqueles conjuntos está visualizando os seus criativos, se é um público correto, que você está segmentando correto através dessas métricas aqui, principalmente o CTR. E as métricas principais aqui que eu olho são as compras, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Aqui embaixo eu coloquei os 3 tipos de campanhas que eu faço. Aqui a análise do seu anúncio e aqui é o funil de pixel, funil dos eventos de pixel, funil de conversão aqui, que eu vou colocar, eu coloquei aqui as siglas custo por view content, custo por add to cart, custo por initiate checkout, custo por add payment info e custo por aquisição, que é o CPA. Eu vou mostrar que é o purchase, que é a compra aqui. Então eu vou mostrar aqui passo a passo como eu analiso esses dados. Bom, então vamos começar aqui. Eu estou aqui, primeiramente você vai analisar aqui a primeira campanha que nós criamos aqui no curso, que é a campanha de aquecimento de contas e a campanha de compra de dados. Eu inicio sempre com uma campanha de visualização de vídeo. Você já aprendeu aqui neste módulo. Então, eu coloquei aqui esta pessoa aqui com o olhinho aqui, que é um tipo de público, que é um tipo de audiência que o Facebook Ads veicula os seus anúncios para pessoas que visualizam vídeo. Geralmente essas pessoas não compram. Mas por que eu começo assim? Você tem que comprar dados primeiro para saber se seu anúncio está sendo visto, se tem um percentual de pessoas visualizando aqueles anúncios. Então, isso mostra se seu anúncio está chamando a atenção, se está prendendo a atenção do usuário. Então é aqui que eu analiso as primeiras métricas e eu vou mostrar para você como você vai analisar. Então, olha só. O seu anúncio vai ter o alcance, está aqui em cima o alcance. Olha só, essas métricas principais aqui que você já aprendeu na aula de métricas. As impressões. Então, o que é o alcance? O alcance é o número de pessoas que o seu anúncio alcançou, que o seu criativo alcançou. Então, por exemplo, de 1.000 pessoas que visualizaram os seus anúncios, você pode ter mais impressões do que alcance. Significa que uma pessoa viu o seu anúncio mais de uma vez. Isso aí eu já expliquei na aula de métricas, das métricas principais. Então, a primeira campanha, que é esse público aqui, eu criei uma campanha com alguns conjuntos de anúncio que essas pessoas visualizaram os vídeos. Então, geralmente, eu coloco conjuntos de anúncios específicos por interesse, por região, também por um aberto, e eu consigo aqui analisar se o vídeo está sendo bom, se o criativo está chamando a atenção. Eu vejo aqui o percentual, eu analiso uma regra de 3 aqui, como essas pessoas estão vendo se o anúncio está sendo bom. Então a primeira coisa aqui dessa campanha, as pessoas visualizam seus vídeos e aqui eu analiso o CTR. As pessoas entram aqui, algumas compras podem ser realizadas aqui na campanha de Video View, só que essa campanha aqui de Video View não foi feita para vender.
Se você vender, ótimo, significa que o produto tem potencial. Mas as pessoas que visualizam os seus anúncios aqui, eu faço um lookalike das pessoas que visualizaram 95%. Então, se o CTR estiver abaixo de 1,5, aqui eu vou selecionando o público. Então, pego aquele conjunto de anúncio que tem mais visualização de vídeo, que eu faço uma regra de 3. Então, como é que eu faço aqui? 80% aqui, se tiver 80% de visualização de vídeo acima de 75% de visualização, 80% do público, significa que aquele criativo está validado dentro da campanha de Video View. Então, a segunda opção que eu coloco também para fazer teste de compra de dados é uma campanha de tráfego. Eu coloquei essa pessoa aqui com o dedinho aqui, que é a campanha de tráfego. As pessoas vão analisar o anúncio e tende a que as pessoas clicam aqui para ir para o seu site. Mas geralmente as pessoas que clicam, elas não chegam até aqui. Então essas pessoas que clicam aqui, que está dentro da campanha de tráfego, as pessoas, você vai fazer só o remarketing com ela e comprar dados aqui para saber o que as pessoas estão fazendo do seu site. Então aqui, nesta campanha de tráfego, essa campanha 2 aqui que nós criamos, campanha de tráfego, não é a campanha de conversão ainda, a campanha de tráfego, o seu CTR vai ser grande. Então, geralmente o CTR aqui vai ser acima de 10. Quando o CTR está acima de 10 na campanha de tráfego, o seu produto também tem potencial de vender. Eu vou mostrar isso depois na prática. Então aqui, olha, você tem que ter um CTR acima de 10 aqui, quando a campanha for de tráfego. Então aí mostra que seu produto está certo, seu criativo performou, as pessoas estão clicando para ir até seu site. E por último aqui, as campanhas de conversão. Eu coloquei aqui uma malinha de dinheiro, eu vou mostrar aqui agora que eu analiso principalmente as campanhas de conversão. Eu coloquei aqui embaixo o funil de conversão, que é o funil de pixel, que eu vou analisar principalmente a campanha de conversão. É a campanha de conversão que vai estar o dinheiro, que vai estar as compras dentro do seu negócio. E aqui no gerenciador de anúncios, você vai saber que através do funil de conversão, que você vai ter as suas compras, aqui vai ter no ROI da sua empresa, aqui vai ter no ROI do seu negócio. Então, geralmente aqui, eu sempre coloco um conjunto de anúncios com eventos com mais de 1.000 eventos no funil de pixel. O que é 1.000 eventos no funil de pixel? Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei o Page View e View Content, que você já aprendeu esse funil comigo, as pessoas vão clicar no seu anúncio e geralmente o clique é o clique de saída, clique no link. Então você tem que analisar aqui em cima o CTR do clique de saída. Se o CTR do clique de saída está marcando acima de 1,5, significa que está bom. Mas às vezes você está tendo ROI, por exemplo, um CTR de 1, então não tem problema. O que é importante para você são as métricas principais, são as métricas de compras, o ROAS e o CPA, é o custo por aquisição, custo por uma compra. Então não importa se o CTR está baixo. Se o CTR está alto, ótimo. Se o seu CTR está alto e você não está conseguindo fazer compras, então você está prometendo algo que a sua landing page, a página do seu produto, não condiz. Então você tem que arrumar esse funil de pixel aí. Eu vou analisar passo a passo aqui nesta aula. Aqui é a campanha de conversão. A pessoa vai visualizar o seu anúncio e vai clicar. Geralmente, essas campanhas de conversão, eu faço remarketing, eu faço o lookalike, o público lookalike, que você já aprendeu isso comigo. Eu faço também, eu deixo no aberto e eu faço umas segmentações em vários conjuntos de anúncios. Eu vou pausando as campanhas que não performam e vou duplicando as que estão performando e sempre analisando dados, sempre de 7 em 7 dias. É assim que eu faço. Eu vou mostrar isso na prática para você. Então aqui embaixo são os eventos. Eu estou mostrando na teoria, por exemplo, para você aqui agora, que quando nós chegarmos lá na prática, você vai saber o que eu estou falando. Então aqui, mais de 1.000 eventos. Por exemplo, lookalike de purchase. Pode começar com mais de 100, mas o ideal é com mais de 1.000. Por exemplo, View Content aqui, Page View e View Content. Aqui o View Content você pode fazer um lookalike de View Content acima de 1.000. Aqui o Add to Cart também acima de 1.000. Quanto mais profundo aqui o seu funil, menor vai ser os dados que você vai ter para analisar. Então é sempre bom que você analise com 7 dias. Eu expliquei para você, em cada conjunto de anúncios eu coloquei R$10. Então, os primeiros dias você vai ver se está tendo ROI.
Esse conjunto de anúncio aqui de Video View é para saber se o produto vai ter ROI ou não. Quando você começa logo uma campanha de conversão aqui, tendo ROI primeiramente, você vai analisar. Então, se você não está tendo prejuízo, por exemplo, você está testando o seu produto e com o ROI está tendo positivo, mesmo se está empatando ali, atingindo um break-even, você continua. E depois de 7 dias você consegue analisar. Então, existem 2 tipos de análise. Existe a análise mais profunda, que eu faço aqui, que eu testo mais profundo, que é um teste com consistência. Existe o teste também num produto, um teste superficial, que muita gente faz isso, faz um teste superficial. Se a pessoa vender bem aquele produto, a pessoa escala. Por exemplo, se você tem R$100 de break-even, você vai testar o produto. Se você vendeu aquele ali, você continua. Se você não vendeu, você parte para o próximo produto. Então é assim que a maioria das pessoas fazem. Eu não gosto de testar assim, porque geralmente eu tenho um verbo aqui para investir. Eu testo R$100, se não vender, eu analiso essas métricas. Eu faço uma segmentação melhor depois e testo mais R$100. Geralmente eu testo aqui com R$200, R$300. Mas se você está começando, você pode começar com R$100, pode começar com break-even, com o valor do break-even, que é o CPA máximo, que é o CPA do produto que eu já expliquei para você nestas aulas. Então aqui, olha só, o conjunto de anúncio aqui vai estar cada público. Eu começo geralmente com a campanha de Video View, campanha de tráfego para comprar dados. A questão de comprar dados significa analisar métricas. É para saber se aquele criativo realmente está sendo bom. Somente isso. Se está tendo clique. E na campanha de conversão, aí sim que você vai analisar os dados da conversão do funil de pixel. É aqui que você vai analisar as métricas principais. Eu começo com ABO e CBO juntos, eu mostrei para você, eu coloco um valor mínimo de campanha de R$10 e deixo o valor máximo aberto. Então o valor máximo ele vai fazer um CBO aí acima de R$10. Então eu rodo aqui no mínimo R$10 por conjunto de anúncio quando eu estou começando. Quando eu vou escalar, eu vou mostrar para vocês como eu vou otimizar essas campanhas e vou escalar, aí sim que eu tiro o ABO e deixo só CBO na campanha de conversão. Eu vou mostrar isso na prática lá na frente. Então aqui, olha, eu coloquei o Page View View Content, aqui tem o Add to Cart, o Initiate Checkout, Add Payment Info e o Purchase. Aí você me pergunta, Cleverson, qual é a média de conversão que existe na internet para comércio eletrônico, para e-commerce? É de 1%. A média é essa. Algumas pessoas vão falar 3%, algumas pessoas vão falar que tem um Purchase aqui de mais de 2%. Quem está jogando nesse time sabe que a média é 1%, 1,33%. Eu vou mostrar aqui para você na prática qual é a minha média com a minha taxa de conversão. A taxa de conversão na internet geralmente é 1%. Então, a depender do seu negócio, por exemplo, você está anunciando no Facebook, a sua taxa de conversão aqui vai ser de 0 a 0,5%. Aí você vai pagar clique aqui de 7 centavos, 10 centavos. Se você vai ter um ROI grande aqui, não importa muito se você está com a taxa de conversão aqui de menos de 1%. O que importa é que você está tendo ROI, aquele produto está tendo retorno financeiro. E aí você vai saber como escalar ou não. E como eu faço a escala, eu vou mostrar isso na prática. Eu faço a escala quando eu estou com CPA com 50%. Eu coloquei aqui, olha, menor ou igual a 50%. Significa que se meu CPA é R$100, se eu estiver fazendo compras abaixo de R$50, por exemplo, aqui eu posso escalar. É assim que eu faço, eu tomo as decisões quando o meu CPA atinge 50%. Então vamos lá. Então aqui na campanha de conversão, a pessoa clica no anúncio, estou aqui agora, olha só, eu estou aqui no funil de pixel, eu vou mostrar para você como funciona aqui o funil de conversão para você analisar seus dados. Então agora aqui eu estou de fato na campanha de conversão. A campanha de conversão eu tenho primeiramente o evento de Page View e depois eu tenho um View Content. Você já aprendeu o que é isso nas métricas. O Page View significa visualização de página. As pessoas às vezes estão no aplicativo, clicam no vídeo, o Facebook abre o navegador em cima do vídeo, mas a pessoa não rola para baixo, a pessoa não entra no seu site e visualiza o conteúdo. Ali ele marca um Page View, mas não marca um View Content. Então, o que eu faço para analisar? O CTR aqui, olha, o CTR eu olho de saída. Então, geralmente é 80% dos seus cliques do CTR. Então, as pessoas que analisam qual é o seu CTR, se o CTR é 1% e o custo por CTR não é o custo do clique, o site está lento.
o seu site não está carregando, as pessoas não estão fazendo o view content. Então, se você paga, por exemplo, 50 centavos num clique e você tem o view content de 70 centavos, onde está errado? Me responda aí, pensa aí. Está errado, você perdeu 20 centavos porque as pessoas que estão clicando não estão visualizando o seu site, não está tendo o evento view content. Então, olha só, aqui sempre deixe 100% do CTR de saída. É importante, eu vou explicar isso na prática. Então, 100% aqui, geralmente você não vai conseguir 100%, mas quanto mais próximo aqui, acima de 80%, o seu site está carregando rápido, o seu público está sendo um público que se interessou realmente para ver o conteúdo. Então, geralmente aqui, o clique de saída marca um percentual de vezes que a pessoa visualizou o seu anúncio e clicou para chegar até a sua página do seu produto ou de sua landing page. Então, o clique final, que é o clique de saída, que você tem que analisar se está batendo, se está igual ao número de view content, que é a visualização desta pessoa, que é a média do view content da sua página. Por exemplo, se o CTR seu de saída dá 1,5% e você tem o custo por clique de 50 centavos, teoricamente, a sua taxa aqui no view content e na visualização de conteúdo também tem que ser de 50 centavos. Se passar de 50 centavos, você está pagando a mais. Você tem que analisar o seu funil aqui, a sua página, o seu produto, o servidor pode estar lento, as suas páginas podem ter muitas imagens. Então, isso é um índice para que você possa otimizar, para que o CPC de saída seja igual ao número de view content, ou seja, o CTR de saída 1,5, e você está pagando o custo por clique de saída, vai ter que bater com o custo de visualização de conteúdo. Então está próximo ali, geralmente é 20% de margem de erro. Por exemplo, uma pessoa clica em seu anúncio e não visualiza o conteúdo que sai do seu site, mas você não pode deixar aí mais de 20% de perda. Então a média é essa, 20% de perda. Eu vou explicar isso na prática lá no gerenciador de anúncios do Facebook. Então vamos lá. Então eu estou aqui na campanha de conversão, a pessoa vai clicar, visualiza seu conteúdo e aqui, se ela se interessar, se as informações da sua landing page está convencendo a pessoa de comprar, a pessoa está convencida aqui, ela vai clicar em eu quero, vai clicar em comprar, vai clicar em num call to action aqui da ação, que pode ir para o Initiate Checkout. Se você usa a página de vendas direto para o Initiate Checkout, a maioria das landing pages utiliza o Initiate Checkout logo aqui depois da página principal ou da página da sua landing page. Então eu utilizo uma página intermediária. Eu tenho as imagens, você já viu aqui no curso. Eu utilizo aqui o Add to Cart, aqui, que na verdade é uma página que eu faço um upsell. Eu tenho um upsell aqui, são 3 imagens que eu faço um upsell aqui, você já aprendeu aqui no curso comigo. E daqui eu jogo para o Initiate Checkout. Essas 3 etapas aqui dentro do meu checkout. Atualmente eu utilizo a YAMP. Eu uso a YAMP e uso o gateway de pagamento Upneed. Vamos lá. Você pode fazer o Upneed junto com o YAMP. Então aqui, nesta página aqui, existe um percentual de pessoas que vão entrar no seu funil. Então, geralmente essa métrica daqui para cá é 1%. Mas você tem que analisar o custo por view content. O custo por view content é basicamente o custo do clique de saída. Existe uma margem que eu te falei aqui que é de 20%. Então, aqui é um padrão, isso é um padrão da internet. Então, o CPC de saída, o custo do CPC, basicamente vai ser um pouco inferior ao custo por view content. Então, a margem é essa, 20%. Se o seu custo por visualização de conteúdo estiver 20% a mais do seu CPC de saída, então significa que está errado. Então imagine que você pode aumentar em até 20, 30, 40% em suas vendas se você otimizar isso, se você verificar essa métrica lá no gerenciador que eu vou te mostrar daqui a pouco.
Bom, então pode ser que a pessoa navegue em seu carrinho de compras ou vá aqui no Initiate Checkout. Se você usa loja normal, o sistema de loja, você vai ter o evento Add to Cart. Eu coloquei 20% aqui, mas basicamente você não vai ter esses números. A depender do convencimento da sua landing page, se a pessoa realmente está disposta a comprar ou até mesmo ver o preço do produto ou até mesmo ver o valor do frete, se você não coloca o frete grátis, tende ela a passar para cá, ok? Muita gente vai sair aqui no Initiate Checkout. Por quê? Aqui no Initiate Checkout. Tem muita gente que não gosta, que não é acostumado a comprar pela internet, que não coloca o CPF, aqui vai pedir o CPF, vai pedir o endereço, vai pedir o nome completo. E geralmente aqui ele sai do seu site aqui para ir para o checkout. Ele muda, ele já apresenta aqui, às vezes o frete, o valor do frete está alto, ele sai daqui, geralmente condensa aqui 25 a 15% aqui, que dá em torno de 40% essas duas etapas aqui. É muito, é assim que você vai começar. Quando você vai otimizar, se você tem uma oferta muito boa e você tem um público muito qualificado, essa taxa aqui vai diminuir. Você vai ter aqui mais ou menos uns 35% do Add to Cart, vai ter aqui em torno de uns 25%, mas aqui é o mínimo. Se você está levando aqui o Initiate Checkout mais de 15%, está ótimo. Então, essa métrica aqui, são esses parâmetros que você tem que analisar. O Initiate Checkout tem que ter aqui em torno de 15% de 100% que visualiza o conteúdo. Isso é uma métrica boa, porque mostra aqui que 85% do seu público se interessou ou ver o frete ou deu um passo a mais. Isso aqui é uma métrica muito alta. Geralmente é essa métrica aqui que você tem que buscar. Já aqui no Add Payment Info é quando ele já passa para a etapa de adicionar os dados do pagamento. Aqui ele vai gerar um boleto ou aqui ele vai colocar os dados do cartão de crédito. Então olha só, eu coloquei aqui 5%. Pode ser que a sua oferta esteja muito boa e você consiga mais de 5%. Então, isto vai ter um custo. Por exemplo, o CVC, que é o custo por view content, que você vai ver lá no gerenciador, que é o custo por visualização de conteúdo, custo por página de destino. O custo por página de destino tem que ser no máximo 30%, 20% do seu clique de saída. Se estiver mais que isso, seu site está muito pesado. Então, geralmente é isso, 20% acima do clique de saída. Aqui, 25% no Add to Cart, aqui 15% no Initiate Checkout. E aqui você analisa, se o seu CVC aqui, custo por view content, é, por exemplo, R$1, um exemplo, que é essa média aí, R$1, 70 centavos. Então, aqui, por exemplo, vai dar R$3, R$5, R$10 aqui, o máximo que você vai pagar aqui por Initiate Checkout aqui, inicializar a finalização de compras aqui, em torno de R$10 aqui que você vai ter. Geralmente aqui, eu trabalho geralmente aqui com 50% do CPA. Ou seja, se o seu CPA máximo é R$100, pagando até R$50 aqui, você está no caminho bom aí, você está com boas métricas. Geralmente eu trabalho aqui com 40% do CPA, ou seja, o meu break-even, o CPA máximo que eu posso gastar com tráfego para empatar é R$100, você não pode passar de R$50 aí para chegar até aí. Então analise suas campanhas, produtos que você tenha menos de 50% do adicionar informações de pagamento aqui. Eu coloquei em torno de 5% aqui, mas é mais. Isso aqui é um valor mínimo. Você vai analisar aí, quando você está vendendo bem, está tendo boa taxa de conversão, você vai analisar que vai passar de 5% aqui. Eu vou mostrar na prática aqui minhas campanhas, vou mostrar qual é o conjunto de anúncios, qual é o público que performou melhor. E aqui eu vou mostrar para você que você pode fazer um lookalike também dessas pessoas, porque vai alimentando os seus dados aí, o seu público quente vai aumentando a cada
conjunto de anúncios que você otimizar, cada campanha que você otimizar. Quanto mais o público assertivo, o seu lookalike, as pessoas que vão entrar no seu funil vão ser mais qualificadas. Então é isso, para isso que servem essas métricas. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho diário. Você tem que analisar todos os parâmetros, são uma série de variáveis que você vai ter que analisar. Então tem valor mínimo e tem um valor máximo. Você tem que trabalhar com essa escala aqui. Custo por add to cart, custo por Initiate Checkout, custo por Add Payment Info e o custo por finalização de compra, que é o Purchase. Aqui é o CPA. Você vai ter que ter em torno aí de 1%, de 100 pessoas que entram no seu site, um tem que comprar. É isso que você tem que analisar, 1%. E você escala sempre com a sua taxa de conversão. Quem me pergunta, você escala como? Se a minha taxa de conversão está dando 1%, está ótimo, eu posso escalar isso aqui. E geralmente eu escalo quando o meu CPA custa 50% aqui, atinge 50% do meu CPA máximo, do que o meu break-even. Por exemplo, se eu tenho a margem de tráfego de R$100, por exemplo, se eu gastar até R$50 por custo por compra, tá valendo, vale a pena escalar aquele produto. Você, quando você cria a sua campanha, não vai performar com esses números aqui. Você vai ter uns números superiores a esse, porque nunca com a campanha começa boa. Só se o produto for muito bom, aquela oferta foi muito tentadora, você tem uma big idea ali, fantástica, para que você consiga converter com mais de 1% de conversão aqui e você tenha um CPA abaixo de 30%. Então, abaixo de 30% do seu break-even está ótimo. Então, geralmente pessoas fazem compras aqui com R$10, com R$15, um produto de ticket médio de R$197. Essa aí está ótimo, o faturamento está ótimo. Então, geralmente, esse funil aqui, você tem que contar. Muita gente vai gerar boleto aqui. Então, sempre deixa para marcar o seu evento de purchase somente nos cartões de crédito. Porque se tiver empatado, se tiver empate, se você estiver atingindo o CPA máximo, por exemplo, R$100, você consegue desempatá-lo no boleto. Então, o meu CPA máximo aqui, eu deixo rolando as campanhas que estão com CPA máximo aqui, não atingindo o break-even, eu sempre deixo, vou otimizando, duplico as campanhas, deixo campanhas apenas com um conjunto de anúncios do CBO e vou analisando sempre esse funil aqui. Olha só, vou analisando esse funil aqui. O custo por Add Payment Info, que é o custo por Payment Info, é adicionar dados de pagamento, tem que ser 50% a menos do que o seu CPA. Ok? Essa é a métrica aqui. E quanto mais você vai alimentando os dados aqui do seu funil de conversão, vai melhorando as suas métricas. Então agora eu vou passar para a segunda parte, que é a parte prática, que é a parte que eu vou lá no gerenciador de anúncios e vou mostrar os meus produtos. E na terceira parte dessa aula eu vou mostrar como otimizar. Então vamos lá para a prática.